Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro, 18 de julho de 2020, com o tema Alegria na Adoração, baseado no livro de Salmos, capítulo 122, versículos 1 a 9. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parar os nossos pés juntos às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobe as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Você tem alegria todas as vezes que se dirige para cultuar o Senhor com os irmãos? O salmista, no Salmo 100, ensina que o culto ao Senhor deve ser realizado com alegria, gratidão e louvor. Muitas vezes sentimos-nos alegres ao realizarmos determinadas tarefas, mas nem sempre temos alegria na adoração. Por que isto ocorre? Geralmente há uma empolgação inicial quando nos convertemos e temos o desejo de nos dirigir ao templo para a reunião de oração, para o estudo bíblico, e com o tempo, por vezes, perdemos aquele brilho, perdemos aquela motivação que tínhamos. O que precisamos fazer? Na carta escrita à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus falou que aquela igreja havia abandonado o primeiro amor, e a recomendação era que ela se arrependesse e voltasse ao primeiro amor, que seria a prática das primeiras obras. Apocalipse 2, 4, 5. Em nosso texto, o salmista nos fala de sua alegria ao dirigir-se juntamente com outras pessoas para o culto, que naquela ocasião era cheio de ritos e sacrifícios. Assim, o salmista nos ensina a ter alegria na adoração. Vejamos o que podemos aprender com ele. Primeiro, qual a razão da alegria do salmista? Versículo 1. O convite para ir à casa de Deus. Por que este convite gera esta alegria? Por causa do reconhecimento do valor do culto e o desejo de expressá-lo com o povo de Deus. Esse desejo provém do reconhecimento que todas as bênçãos vêm das bondades da mão do Senhor. Como bem expressa o salmista, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Salmo 22, 22. O anseio do salmista revela que o seu coração deseja momentos em que o povo de Deus se reunirá por sua convocação. No versículo 2, percebemos que é um estado de contemplação desde a entrada nas portas da cidade. É um momento em que os que se dirigem para o culto deixam de lado as preocupações com seus afazeres do dia a dia para contemplar a majestade do Senhor. Esta é a razão para termos alegria por nos dirigirmos para o culto. O nosso coração deve estar lá, contemplando a beleza do Senhor. Quando você se dirige para o culto, você tem esta alegria? Você pensa nas bênçãos do Senhor para expressar os seus louvores e a sua gratidão? Faça isso. Contemple o Senhor como sendo a razão fundamental para o culto. Segundo, por que as tribos se dirigem para o templo? Versículo 4. Para renderem graças ao Senhor. Este é o grande propósito em relação ao culto e é a razão para nos congregarmos, darmos graças ao Senhor. São tantas as bênçãos que não conseguimos contar. Se pararmos para refletir sobre isso, teremos um grande motivo para o culto. Mas ainda o salmista declara que para lá se dirigem todas as tribos, isso é, todo o povo de Deus se dirige para o culto, como convém a Israel. Este é o reconhecimento que havia uma ordenança para todos irem ao lugar de culto,
Deuteronômio 12, 5, 6. O que isso nos ensina? Que a gratidão é o grande motivo para todos os crentes congregarem para a adoração. Você tem reconhecido as bênçãos do Senhor em sua vida e na vida do povo de Deus? Então você tem razões para ir ao culto. Terceiro, o que é recomendado no versículo 6? Orai pela paz de Jerusalém. O que Davi quer dizer? A palavra paz, shalom, denota o bem-estar físico, material e espiritual. Assim, Davi está ensinando que as pessoas deveriam orar pedindo as bênçãos de Deus sobre aquele lugar, onde todos se congregavam para o culto, pois em decorrência disso, a bênção alcançaria a todos os crentes. Hoje não temos mais um lugar específico como o Templo de Jerusalém, mas hoje devemos orar pelas bênçãos de Deus por toda a sua igreja, o seu povo em todo o mundo. Orar por sua paz, sua unidade, sua prosperidade, seu aumento, sua influência em nosso país e no mundo em geral. Você tem sido intercessor pelo povo de Deus? Quarto, o que o salmista se propõe a fazer? Versículo 9. Buscarei o teu bem. Com isso, ele está declarando que vai empenhar pelo bem da cidade e não apenas orar. Davi faz isso porque ali era o lugar de adoração. O que Davi reconhece? Que aquele lugar era onde passava a presença do Senhor, que estava através da Arca da Aliança, e Deus estava no meio do seu povo. Por isso ele iria buscar o bem da cidade. Isso nos ensina que precisamos ter a consciência da presença do Senhor no meio da sua igreja e que devemos buscar o bem do seu povo, servindo-o com os nossos dons, contribuindo para a sua edificação. Você tem buscado o bem do povo de Deus? Aqueles que buscam o bem do povo de Deus sentem alegria em cultuar ao Senhor com os demais irmãos. Motivos de oração. Que o Senhor seja glorificado nesta situação. Descoberta da cura para o coronavírus, profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco, que haja consciência sobre o problema para que se evite a propagação do vírus, por aqueles que já estão enfrentando as consequências por morte ou enfermidade, pelo nosso país e outros, pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém.